Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje vamos caminhar juntos pelas ruas da cidade bíblica de Beit She'an, uma das mais colossais e importantes do período romano. Visitaremos as suas ruas, o teatro, suas casas de banho e muito mais. Descobriremos qual a conexão de Jesus e dos seus primeiros discípulos com este lugar, e terminaremos o dia conhecendo o local para onde o corpo do rei Saul foi levado. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Aqui em Beit She'an foram construídas 18 cidades, uma em cima da outra, e nós vamos conhecer duas delas no dia de hoje. A primeira é a cidade da época de Jesus, que nós podemos ver aqui com essas construções e colunas impressionantes. E o segundo período histórico que nós vamos ver no dia de hoje é a época do rei Saul e do rei Salomão. E estes achados arqueológicos estão sobre o monte. Venham comigo porque vocês vão ficar boquiabertos, de queixo caído com tudo que há nesta cidade, porque esta cidade é a cidade romana mais bem preservada de todo Israel. Vamos lá! Nas escavações arqueológicas se encontrou um teatro, um hipódromo, casas de banho, templos pagãos, o cardo, o decumanos, tudo o que se pode esperar de uma grande e importante cidade romana foi encontrado aqui nas escavações, e nós vamos começar juntos pelo grande teatro, e vocês podem ver que a entrada já está aqui ao nosso lado. Vejam o estado de preservação deste local. Nós estamos falando de construções de aproximadamente 2.000 anos, e entrar aqui é realmente fazer uma viagem no tempo. Olhem esse teatro colossal. O teatro originalmente ele tinha 3 andares. A gente está vendo que um dos andares está preservado, mas tinham ainda mais 2. Um deles a gente consegue ver na parte preta, mas tinha uma parte ainda mais alta dele. E no total aqui cabiam 7.000 espectadores. Realmente, 7.000 espectadores naquela época mostra quão grande e importante era esta cidade. Mas o que realmente tinha nela de especial? Na época romana, aqui haviam as decápolis. Deca significa 10 e polis, cidades. Aqui na região haviam 10 grandes cidades romanas pagãs. Toda essa região, como nós vemos no mapa, e a decápolis mais importante, que pode-se dizer que era a capital da decápolis, era justamente Beit She'an. Esta era a cidade líder romana pagã de toda a região da decápolis. E por isso essas construções nos refletem exatamente o que era esta cidade. Porque se nós chegássemos aqui, naquela época, sobre este palco, que tipo de shows eram feitos? Shows pagãos, principalmente para Dionísio, o deus do vinho, que é o deus principal adorado aqui na cidade. Vamos seguir. E não só que esta cidade é dos tempos de Jesus, nós sabemos que Jesus sim esteve pelo menos em parte das decápolis, parte destas 10 cidades romanas, como está escrito na própria Bíblia. E Jesus, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele.
E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Ouvimos claramente que Jesus viaja por dentro do território das Decápolis, e ele também faz milagres em Decápolis. Nós temos outro exemplo, que é a cura do endemoniado. Quer dizer, Jesus cruza o mar da Galileia para a região da Decápolis e ele se encontra com o endemoniado de Gedara. Gedara é justamente uma das cidades das Decápolis. Então nós vemos que Jesus sim passa por dentro desse território, ele conversa com os gentios, cura os gentios aqui da região, mas são poucas e poucas vezes. Se nós olhamos o grande ministério que Jesus fez aqui na região por 3 anos, o que ele fez aqui em Decápolis foi relativamente muito pouco. E a pergunta que vem é, por quê? Por que Jesus tão pouco vem a este local? E talvez justamente a resposta esteja na população local. Nós sabemos que a população daqui é uma população com uma cultura majoritariamente romana. E muitos desses romanos não gostavam de judeus, não gostavam do povo de Israel, e eles viam Jesus como um judeu. E agora a gente vai entrar aqui nas escavações e entender qual era o problema, por que os romanos não gostavam dos judeus. Os romanos tinham muito preconceito contra o povo de Israel. Parte desse preconceito eles herdaram dos próprios gregos. Isso porque a cultura greco-romana e a cultura judaica eram opostas em muitos pontos. Um deles era a relação com o próprio corpo. Segundo o judaísmo, segundo o povo de Israel, tanto homens como mulheres precisam ter modéstia. E os gregos e os romanos, exatamente o oposto. Nós sabemos que os esportes, os ginásios, as Olimpíadas eram feitas como as pessoas vieram ao mundo, se vocês me entendem. E aqui nós também temos um exemplo. Aqui nós vemos uma grande piscina. Imagina este local cheio de água e pessoas nadando aqui completamente nuas. Outro ponto de divergência era justamente a circuncisão. Como nós sabemos pela Bíblia, Abraão e a sua descendência fazem a circuncisão. Essa é uma prática dos judeus até os dias de hoje. E os romanos e os gregos viam isso como uma abominação. Eles não queriam que se tocasse no corpo humano, eles consideravam o corpo perfeito e não queriam que os judeus fizessem a circuncisão. E por isso, inclusive, em diferentes períodos históricos, tanto os gregos como os romanos proibiam a circuncisão não só para eles, mas tentavam também proibir através de leis a circuncisão para todo o povo de Israel. Então aqui nós podemos ver justamente o choque de culturas. Mas a mais que isso, nós sabemos também que os romanos chamavam os judeus de preguiçosos. A pergunta é, por quê? Porque no Império Romano, todas as províncias que eles tinham se trabalhavam 7 dias por semana. E o único povo, a única província que não fazia isso era justamente a província judeia, o povo de Israel, que uma vez por semana todos paravam de trabalhar. Da sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado ao pôr do sol, todos se negavam a trabalhar. E por isso os romanos chamavam os judeus de preguiçosos. Eles não entendiam a alimentação judaica. Por que os judeus não comiam porco, frutos do mar e outros animais? Mas sem dúvida nenhuma, o maior atrito entre as culturas era uma questão religiosa, uma questão de fé. Imaginem este lugar há 2000 anos atrás, cheio de imagens e estátuas de adoração.
Os romanos e toda a sua cultura era baseada no politeísmo, na adoração de muitos deuses, e adoração feita através de estátuas e imagens. E o completo oposto disso era justamente o povo de Israel, que era e segue sendo monoteísta, quer dizer, crê em somente um Deus onipotente, onipresente e onisciente, e um Deus que é adorado sem o uso de estátuas e imagens. Inclusive, nós temos relatos romanos antigos que falam que eles acreditavam que os judeus até talvez nem tivessem fé, não acreditassem em nenhum Deus, porque eles não entendiam como a adoração podia ser feita sem o uso de imagens. Isso causava um atrito muito grande. E também havia mais um problema. Cada território novo que os romanos conquistavam, eles exigiam lealdade total das populações conquistadas. E uma maneira das populações provarem a sua lealdade era adorando ao César. Para muitas pessoas naquela época, César era um próprio Deus. César era adorado, sacrifícios eram feitos para o César. E de todos os povos da região aqui, todos faziam isso, exceto o povo de Israel. O povo de Israel se negava de uma maneira completa a sacrificar para César. E por isso, eles eram vistos como um povo que não deveria ser 100% confiável. A gente vê que realmente o atrito tem muitos motivos, mas o principal é religioso. E agora o que nós vamos fazer é entrar neste edifício aqui, porque eu quero mostrar para vocês mais a cultura greco-romana e como eles viviam e principalmente se divertiam. Vejam isso aqui. Isto era parte de uma piscina aquecida. Sim, vejam como ela funcionava. Todas essas colunas tinham a mesma altura e sobre elas era colocado um piso. Então imaginem que havia embaixo do piso um vão, uma área aberta. Do lado de fora havia uma fornalha e eles queimavam madeira e empurravam o ar quente para baixo do piso, que corria entre as colunas e esquentava o piso, e depois o ar quente subia pelas paredes e saía por frestas. Assim eles podiam ter uma piscina aquecida e podiam aproveitar aqui esse spa tanto no verão como no inverno. E claro, tudo completamente nus. Então, para quem quer fazer uma viagem no tempo, não há outro lugar igual em Israel como Beit Shean. E se vocês estão planejando uma viagem para Israel ou para outro lugar do mundo, eu tenho uma dica especial para dar para vocês. Baixem agora o aplicativo da Nomad. Eles são uma conta internacional em dólares e eles ajudam vocês a viajarem de uma maneira mais segura, fácil e principalmente econômica, porque o IOF é somente 1,1%, o dólar é na cotação comercial, que é o melhor do mercado. Então aproveitem agora o QR Code que está aqui na tela ou o link que está na descrição, baixem o aplicativo e usem o cupom ALINE40 para receber até $40 de cashback na primeira operação de câmbio de vocês, feita em até 15 dias da abertura da conta. Então realmente está valendo muito a pena, uma boa viagem para todos nós, por Israel e por mais de 180 países com a Nomad. Nós realmente vimos que a cultura romana, a cultura da Decápolis, nem sempre era compatível com a vida do povo de Israel e que sim haviam pessoas aqui com preconceito contra judeus. Mas apesar disso, nós sim vemos que Jesus vem às Decápolis. Apesar de menos que na região da Galileia e da Judeia, Jesus sim vem aqui. E isso é muito importante porque nós vemos que Jesus vai a todos. Mesmo muitas vezes ele vinha às cidades que judeus como ele não eram tão bem recebidos.
Mas apesar de haver pessoas aqui com preconceito, sim, haviam pessoas aqui com o coração aberto para receber a mensagem de Jesus. E nós vemos na própria Bíblia que parte das pessoas aqui de Decápolis começam a seguir Jesus. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Vemos que desde o início do seu ministério, Jesus tem seguidores, tem discípulos vindos das Decápolis. E Beit-Shean, especificamente nos séculos seguintes, se converte ao cristianismo. Vejam o que está aqui atrás de nós. Este espaço se transforma em uma pequena igreja. Este aqui é um pequeno batistério. Então, apesar das origens desta cidade serem pagãs, depois também serem principalmente romanas, nós vemos que no final a cidade sim se converte e vai ser uma cidade por séculos e séculos de maioria cristã. Apesar da imponência dessa cidade, a cidade estava condenada desde o momento da sua construção. Por quê? Porque esta cidade foi construída exatamente sobre uma falha tectônica. Quer dizer que nós estamos em um dos locais mais propícios de toda Israel a terremotos. As pessoas que construíram a cidade não tinham a menor ideia disso, mas descobriram da pior maneira. Porque no ano de 749 depois de Cristo, um grande terremoto arrasou a cidade completamente. Todas essas colunas que nós vemos caíram e a cidade foi destruída de uma maneira tão terrível que não foi possível para as pessoas reconstruírem a cidade. E por isso a cidade foi abandonada. Então Beit-Shean, que nós vemos aqui, parou no tempo. No ano de 749, os escombros caíram e por cima a cidade foi coberta de terra e depois também tudo isso aqui foi esquecido. E a cidade ficou soterrada por mais de 1000 anos. Um dos princípios arqueológicos que nós já falamos muitas vezes aqui no canal é que o mais antigo está sempre embaixo e quanto mais em cima, mais novo. E Beit-Shean é exatamente o contrário. A parte mais antiga justamente é o monte, é a parte mais alta. E esta área aqui que nós estamos caminhando é a mais nova. Ainda assim é mais nova, tem aqui 2000 anos de história, mas lá em cima, pessoal, tem mais de 5000 anos de história guardados. Isso porque originalmente a cidade de Beit-Shean ela era pequena e toda ela ficava sobre o monte. E quando os romanos ampliam ela, eles fazem ampliação também na parte baixa. Mas por isso agora o que nós vamos fazer é subir o monte e conhecer os 5000 anos de história, e uma história também ligada ao rei Saul. É difícil explicar para vocês através da câmera quão colossais são as construções que estão aqui. A gente está vendo colunas gigantescas que desmoronaram. Esta coluna a gente pode ver claramente que ela ficava de pé ali em cima e que ela caiu aqui no ano de 749 e desde então ela não se moveu. E o capitel dela, pessoal, é quase do meu tamanho. Vejam isso aqui. A gente vê aqui o tamanho, então, das construções romanas deste lugar. E não só uma questão do tamanho, mas também do trabalho. Cada uma dessas pedras foi trabalhada e talhada
nos mínimos detalhes. E é interessante de ver que os capitéis e as colunas, também aqui atrás a gente vê muitas colunas, elas são brancas, porque elas são de pedra calcária. A pedra calcária, pessoal, ela é mais fácil de ser talhada e trabalhada. E por outro lado, o piso que nós vemos aqui embaixo é de pedras pretas, pedra basáltica, que é muito mais dura. Isso quer dizer que é difícil de talhar ela, mas ela é muito mais resistente. E eu também acho que fica bonito justamente esse contraste dessas duas cores, mas realmente aqui a gente tem uma pequena prova de como Beit Shean se parecia quando Jesus passa aqui na região. A gente vai fazer toda essa subida gigantesca até lá em cima, mas que vai valer a pena porque lá em cima tem 5.000 anos de história. Falta ainda uma parte da subida, mas eu garanto que vai valer a pena a gente chegar lá em cima por causa da história e também por causa da vista de Beit Shean. E pessoal, depois de todo esse esforço que a gente está fazendo aqui no canal, eu acho que a gente merece um like no dia de hoje. Então, se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar o like e a gente se vê lá em cima. Vamos começar a história pelo começo. Beit Shean foi fundada há 5.300 anos atrás pelos cananeus e justamente o que vemos aqui atrás de nós são restos cananeus de um templo cananeu mais especificamente, e eles dominaram aqui por muitos séculos. Mas tudo muda aqui há 3.400 anos atrás, quando uma força invasora conquista a cidade. Quem eram eles? Os egípcios. Sim, os egípcios conquistaram a maior parte da terra de Israel e deixaram a marca deles. Vejam isso aqui. Esta é uma réplica, pessoal, original está guardada no museu. Mas a gente pode ver aqui hieroglifos egípcios no meio de Israel, porque os egípcios conquistaram e governaram toda a terra por 350 anos. E aqui era uma das principais cidades para eles, e por isso esse aqui era um palácio governamental egípcio no meio de Israel. Não é realmente interessante ver todas as culturas passando por aqui? E também aqui foram encontradas outras inscrições egípcias que podemos ver agora nestas fotos. Aqui ao fundo nós já vemos um monte. Este é o Monte Gilboa. Ele está somente a 7 quilômetros de distância de onde nós estamos. E lá aconteceu uma batalha importantíssima dos tempos bíblicos. A batalha do rei Saul, que era o rei de toda Israel, contra os filisteus. E quem vence essa grande batalha? Justamente os filisteus. E eles matam a Saul e os seus filhos, como está escrito neste versículo. Os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no Monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela.
para que não venham esses incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Beit-Shean. E como ouvimos, os filisteus não simplesmente matam a Saul e os seus filhos, eles querem humilhar a família do rei e a todo o povo de Israel. E por isso trazem ele e os seus filhos, os corpos deles, e penduram sobre as muralhas de Beit-Shean. As muralhas não sobreviveram, mas onde elas ficavam? Justamente aqui, no final da cidade, no penhasco. Também tem que cuidar aqui atrás de nós. A gente tem um penhasco bem grande. Então aqui toda essa volta ficava essa grande muralha. E sobre essa muralha foram colocados os corpos de Saul e seus filhos. A gente vê a crueldade dos filisteus. Apesar da cidade não ser filisteia, eles escolheram essa cidade porque era uma cidade pagã e próxima de onde a batalha aconteceu. Mas nós sabemos que a notícia do que estava acontecendo estava correndo por toda a terra. E pessoas do povo de Israel ouviram o que estava acontecendo e vieram aqui resgatar a ele e os seus filhos. Beit-Shean tem muitos altos e baixos ao longo da sua história. E nós temos aqui 5.000 anos de arqueologia para comprovar a história e a história bíblica deste lugar. Mas eu quero também que vocês olhem para o fundo, além do parque arqueológico, porque aqui nós conseguimos ver a cidade de Beit-Shean, que sim conseguiu se reerguer depois da independência do Estado de Israel. Em 1948, a cidade foi reconstruída e é uma cidade que cresce e vive até os dias de hoje. E espero que tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Um grande beijo e até semana que vem.